Agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, estão acontecendo 2.000 tempestades simultâneas ao redor do planeta. Cada uma delas produz cerca de 100 raios por segundo. Isso significa que nesse exato momento, enquanto você respira, 200 raios estão tocando o solo da Terra em algum lugar do mundo. 200 por segundo. E cada um deles dura menos de um segundo. Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre um dos fenômenos mais violentos, mais belos e mais mal compreendidos da natureza: os raios. E não só o raio que a gente vê cair durante uma tempestade. A gente vai explorar os fenômenos elétricos que acontecem acima das nuvens, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, e que só foram descobertos nos últimos 30 anos. Antes de mergulhar fundo, deixa eu jogar algumas perguntas no ar. Se você curtiu o tema, já deixa o like antes de continuar. Como uma nuvem acumula eletricidade suficiente para soltar uma descarga que aquece o ar a 5 vezes a temperatura da superfície do Sol? Por que o raio desce em zigue-zague e não em linha reta? O que são os Prites, os elfos e os jets azuis, os raios que disparam para cima em vez de descer, invisíveis a olho nu durante séculos? E os raios de outros planetas? Júpiter tem tempestades que produzem raios 1000 vezes mais poderosos que os da Terra. Como isso é possível? Guarda essas perguntas. A gente vai respondendo cada uma. Tudo começa com uma nuvem de tempestade. Não qualquer nuvem. Uma cumulonimbus, aquela nuvem enorme que parece uma torre ou uma bigorna, que pode se estender de 2 km acima do solo até 15 km de altitude. Uma máquina elétrica gigante natural. Dentro dessa nuvem, existem correntes de ar poderosas subindo e descendo simultaneamente. O ar quente úmido sobe da superfície em correntes ascendentes violentas, às vezes a mais de 200 km por hora. O ar frio desce pelas laterais. Nesse caos de correntes, partículas de gelo colidem constantemente entre si, milhões de vezes por segundo, numa região da nuvem onde a temperatura está entre -10 e -25 graus. E quando partículas de gelo colidem nessa faixa de temperatura, elas trocam cargas elétricas, num processo chamado eletrificação convectiva. As partículas maiores e mais pesadas, gotas de granizo e gelo grosso, tendem a ficar com carga negativa e são arrastadas para baixo pelas correntes descendentes, acumulando-se na base da nuvem. As partículas menores e mais leves, cristais de gelo finos e gotículas, são carregadas para cima pelo vento ascendente e ficam com carga positiva no topo da nuvem. Em minutos, a nuvem se transforma num capacitor gigante. A base negativa e o topo positivo criam uma diferença de potencial elétrico que pode chegar a 1 bilhão de volts. E a base negativa da nuvem, por indução, repele as cargas negativas do solo abaixo e atrai as positivas, criando uma região de solo eletricamente positivo diretamente abaixo da tempestade. O palco está montado. 1 bilhão de volts separando a nuvem do solo. E a resposta da primeira pergunta: como isso aquece o ar a 5 vezes a temperatura da superfície do Sol? Quando a diferença de potencial fica grande demais para o ar suportar, acontece a descarga. O ar, que normalmente é um isolante, é forçado a conduzir eletricidade. E nesse processo, a corrente elétrica aquece o ar ao longo do canal da descarga a cerca de 30.000 graus Celsius. A superfície do Sol tem cerca de 5.500 graus. O canal de um raio é quase 6 vezes mais quente que a superfície do Sol. Não o núcleo, a superfície. Esse aquecimento instantâneo e extremo expande o ar de forma explosiva numa fração de segundo, criando uma onda de pressão que viaja na velocidade do som. Isso é o trovão. O barulho que você ouve é o ar se contraindo de volta após ser violentamente expandido pelo calor do raio. E a razão pela qual você vê o raio antes de ouvir o trovão é simples. A luz viaja a 300.000 km por segundo, mas o som viaja apenas a 340 metros por segundo. Para cada 3 segundos entre o raio e o trovão, a tempestade está a 1 km de distância. E agora a resposta da segunda pergunta, a que parece simples mas esconde física fascinante. Por que o raio desce em zigue-zague?
O raio não cai do céu de uma vez. Ele se forma em etapas, numa dança entre a nuvem e o solo. Primeiro, um líder escalonado invisível a olho nu, uma descarga piloto de baixa luminosidade. Desce da base da nuvem em direção ao solo em pequenos saltos de 50 metros. Cada salto dura cerca de 1 microsegundo, com uma pausa de 50 microsegundos entre cada um. O líder procura o caminho de menor resistência elétrica no ar, que não é uma linha reta porque o ar não é uniforme. Temperatura, umidade, composição e pressão variam aleatoriamente no espaço, criando regiões de maior e menor resistência. O líder segue o caminho mais fácil a cada salto, criando aquele padrão de zigue-zague característico. Enquanto isso, do solo sobem líderes ascendentes, descargas positivas que saem de objetos pontiagudos como árvores, postes e para-raios, em direção ao líder descendente. Quando um líder descendente e um líder ascendente se conectam, o circuito fecha. E aí acontece a descarga de retorno, o flash brilhante que você realmente vê. Essa descarga viaja de baixo para cima, do solo para a nuvem, a cerca de 1/3 da velocidade da luz, em menos de 1 milissegundo. O que você vê como raio descendo é na verdade uma onda de luz subindo. O raio vai para cima, não para baixo. O raio vai para cima, não para baixo. Agora a terceira resposta, a que vai te deixar sem acreditar. O que são os pretes, os elfos e os jets azuis? Durante séculos, pilotos de aviação relataram ver flashes de luz acima das tempestades. Luzes vermelhas, azuis, estruturas que subiam em vez de descer. Ninguém acreditava neles. Era considerado ilusão de ótica ou fadiga visual. Até que em 1989, uma câmera apontada acidentalmente para uma tempestade durante uma pesquisa da Universidade de Minnesota capturou algo que sacudiu a comunidade científica. Acima de uma nuvem de tempestade, disparando para cima em direção ao espaço, havia estruturas de luz vermelha que duravam alguns milissegundos. Eram os pretes. E eles estavam lá o tempo todo. Só não tínhamos olhado para cima. Os pretes são descargas elétricas que ocorrem entre 50 e 100 km de altitude, na mesosfera, muito acima das nuvens. Tem forma de medusa ou de cenoura, com filamentos de luz vermelha e laranja se estendendo por dezenas de quilômetros verticalmente. São causados pelo campo elétrico gerado pelos raios comuns lá embaixo. Quando um raio poderoso ocorre, ele redistribui as cargas elétricas entre a nuvem e o solo tão rapidamente que cria um campo elétrico que se propaga para cima e desencadeia essas descargas na mesosfera. Duram apenas alguns milissegundos, tempo insuficiente para o olho humano detectar sem câmeras de alta velocidade. Os elfos, descobertos em 1992, são ainda mais impressionantes e efêmeros. São anéis de luz que se expandem horizontalmente na ionosfera, a 100 km de altitude, com até 400 km de diâmetro. Duram apenas 1 milésimo de segundo, e foram detectados pela primeira vez por um ônibus espacial da NASA ao largo da Guiana Francesa em outubro de 1990. E os jets azuis são jatos de plasma azulado que disparam para cima das nuvens de tempestade a altitudes de 40 a 50 km. Em 2022, a Estação Espacial Internacional fotografou um jet azul diretamente de cima durante uma tempestade no Oceano Pacífico, revelando detalhes nunca vistos antes. Todos esses fenômenos são coletivamente chamados de eventos luminosos transitórios, e a NASA tem um projeto chamado Spritacular, lançado em 2022, para recrutar cidadãos comuns ao redor do mundo para fotografá-los. A maioria foi descoberta nas últimas 3 décadas. O céu acima das tempestades tem sido palco de um espetáculo que a humanidade simplesmente não havia olhado antes. E agora a quarta resposta, a que conecta a Terra com o universo. Os raios de Júpiter são 1000 vezes mais poderosos. Como isso é possível? Raios não são exclusivos da Terra. Qualquer planeta com atmosfera densa o suficiente e correntes convectivas pode gerar tempestades elétricas. E a Voyager 1, em 1979, detectou os primeiros sinais de raios em Júpiter ao registrar emissões de rádio características de descargas elétricas. O que a sonda Juno confirmou a partir de 2016 é que os raios de Júpiter são assustadoramente poderosos.
ocorrem principalmente nos polos do planeta, ao contrário dos terrestres que se concentram nos trópicos, e têm energia de até 1 gigajoule por descarga, enquanto um raio terrestre típico libera cerca de 1 gigajoule também, mas os de Júpiter podem ser muito mais intensos e frequentes. A sonda Cassini detectou raios em Saturno que são de 10 a 10 mil vezes mais poderosos que os terrestres. E em Urano, as sondas detectaram emissões elétricas que sugerem tempestades de metano gerando raios em condições de temperatura de menos 200 graus. Raios de metano em tempestades a 200 graus negativos. Cada planeta tem sua própria versão desse fenômeno, moldada pela composição e física de sua atmosfera. E todos eles são variações do mesmo processo fundamental: cargas se separando, tensão aumentando e a natureza encontrando o caminho de menor resistência para o equilíbrio. O mesmo processo, em mundos completamente diferentes. A eletricidade não muda. O universo é o mesmo em todo lugar. No Brasil, esse tema tem uma importância muito particular. O Brasil é o país com mais raios do mundo em termos absolutos. Cerca de 77 milhões de raios por ano atingem o território nacional, mais do que qualquer outro país. O estado de São Paulo sozinho registra mais de 1 milhão de raios por ano. E isso tem consequências reais. O Brasil também é um dos países com maior número de mortes por raio. Entre 1985 e 2025, mais de 6 mil pessoas morreram atingidas por raios no Brasil, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. A maioria das vítimas são trabalhadores rurais atingidos ao ar livre durante tempestades. A lógica é simples e fatal: no campo, a pessoa mais alta é você. E raios procuram o caminho de menor resistência. Não atingem só estruturas altas. Atingem qualquer objeto que esteja mais proeminente no solo em relação ao entorno. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mantém uma das redes de monitoramento de raios mais avançadas do planeta, capaz de detectar e localizar qualquer descarga elétrica no território brasileiro em tempo real com precisão de metros. E o motivo de tanta atividade elétrica no Brasil é simples: calor e umidade. A Amazônia e o Cerrado Central são caldeirões de convecção atmosférica, onde o ar quente e úmido sobe constantemente e alimenta as cumulonimbus mais poderosas do planeta. É o ambiente ideal para a máquina elétrica que você acabou de entender funcionar o tempo todo. E você já foi pego de surpresa por uma tempestade com raios? E sabia que o raio na verdade vai para cima, não para baixo? E que acima das tempestades existem esses fenômenos de luz que ficaram invisíveis por séculos? Me conta nos comentários, porque eu leio todos. Esse é exatamente o tipo de assunto que parece simples, mas esconde uma física incrível. Qualquer pessoa que olha para o céu durante uma tempestade acha que entende o que está vendo. E não entende quase nada. A natureza é mais complexa e mais bela do que parece. Sempre. E se quiser sugerir o próximo tema do canal, comenta aqui também. O mais interessante, eu faço e cito seu nome na abertura do vídeo. Com crédito total. Esse canal cresce com a ajuda de vocês. Se inscreve, ativa o sininho, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo é enorme demais pra gente ser a única coisa interessante nele. Tchau.